falar para vocês. Essa questão aqui, ela é legal porque ela salienta esse aspecto de proteção do direito da personalidade por meio do habeas data, mas ela é uma meia-verdade, ela não está perfeita essa questão da OAB, por quê? Porque ele só diz aqui que é para acesso de informações, bem como para garantir correção. Esse bem como aqui dá a entender que é acesso e tão somente também correção. Ela, como a gente já viu, não está plenamente correta, e olha que foi uma questão de 2014, tá? A lei do habeas data é uma lei de 97, então ela foi mal redigida, porque a opção correta aqui seria a ação de habeas data como instrumento de proteção de dimensão de direito da personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos, tá? Correção de dados, bem como complementação desses dados. Então, essa questão aqui estava meio certa. Mas eu coloquei aqui só para salientar também esse aspecto de proteção do direito da personalidade. E aqui eu peguei um julgado também, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que salienta que a habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra a revelação de dados pessoais falsos ou equivocados ou por prática abusiva. Tá vendo, pessoal, a importância da gente estudar a fundo esse tema, porque tanto a questão do OAB foi uma meia-verdade, quanto esse julgado aqui também não está perfeito, porque de fato se destina à proteção da privacidade, certo? Mas não é só com relação a dados falsos ou equivocados, não, certo? Habeas data ele se presta a todo e qualquer acesso de informações, retificação ou complementação. Então, não é tão somente com dados falsos ou equivocados, não. Vamos prosseguir. A gente faz uma retrospectiva histórica do habeas data. É interessante a gente saber como ele se desenvolveu, para saber até onde a gente chegou. O habeas data ele surge, a sua proteção surge na década de 70, em 1974, numa lei norte-americana chamada Freedom of Information Act, e aí ela vai influenciar outros ordenamentos na Europa. Então, em 73, em 77, em 78, a gente se depara com algumas leis infraconstitucionais tratando do direito do acesso à informação. Isso vai chegar constitucionalmente em Portugal em 76 e na Espanha em 78. E no Brasil só vai chegar na década de 80, no final da década de 80, na nossa Constituição. Só que antes de chegar na nossa Constituição, a gente adentra com a proteção do direito à informação com essa Lei 824 de 1984, no Rio de Janeiro. E é interessante notar que ela vem numa toada extremamente importante após o fim da ditadura. Durante a ditadura, a gente viveu uma supressão dos direitos fundamentais, né? Aqueles direitos que estavam previstos na Carta de 67. A gente houve uma supressão temporária desses direitos, e um dos direitos que foi bastante violado foi o direito à informação. Então, o ministro Gilmar Mendes, no seu livro, ele fala, inclusive, que naquele período passaram a ser formados os dossiês, que eram documentos do governo, para coletar informações pessoais que diziam respeito aos cidadãos, e coletando essas informações, eles faziam um panorama de quem era esse cidadão considerado inimigo do Estado para perseguir. Então, esses bancos de dados do governo, chamados dossiês, continham informações muitas vezes equivocadas, informações falsas, e o cidadão sequer poderia ter acesso a essas informações para eventualmente se defender de uma perseguição. E aí, já no fim da ditadura e no processo de redemocratização do país, a gente tem essa lei de 1984, que se tornou consagrada depois por meio do habeas data na Constituição de 88. De lá para cá, a gente fortaleceu esse instrumento de proteção do direito à informação, tipificou numa lei infraconstitucional, que é a Lei 9507/97, e por meio de 21 artigos a gente passou a tutelar esse remédio constitucional. No artigo 5º, a gente chegou a já comentar também esse aspecto interessante, muito cuidado aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala do direito à informação, a gente relaciona ele diretamente ao direito de obter certidão. Então, a gente pensa, eu vou no órgão público obter informação a meu respeito, é natural que essa informação venha numa certidão. Então, se eu quiser garantir o meu direito a uma certidão, não é por meio de habeas data, muito cuidado com isso, é por meio de um mandado de segurança, porque o direito de obter certidão dos órgãos públicos é um direito líquido e certo, previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, e por ser um direito líquido e certo, ele já é tutelado pelo mandado de segurança.
Então, muito cuidado, eu repito, bato nessa tecla. Se você estiver diante de uma situação em que lhe negaram o direito de obter certidão, você pode contra-atacar por meio de mandato de segurança, não por meio de habeas data. Certo? Podemos prosseguir? E aí a gente chega, pessoal, na legitimidade ativa. Quem é que tem o poder de impetrar quem é a pessoa que é o autor do habeas data desse remédio constitucional? Veja, quando esse remédio constitucional ele foi tipificado na Constituição, a ideia é garantir que a própria pessoa, tá? Então, o sujeito que quer a informação que diga respeito a ele próprio, é ele quem tem a legitimidade para impetrar o habeas data. Agora, muito cuidado quando eu falo isso, porque quando eu digo que é informação relativa à própria pessoa, eu não estou dizendo que é o cidadão que pode ir lá de próprio punho impetrar o habeas data, não, tá, pessoal? Aqui a gente precisa de um advogado, diferente do habeas corpus, por exemplo. Então, aqui, eu, Silvio, preciso de informações que digam respeito à minha pessoa. Sou eu que devo procurar um advogado, ou eu mesmo, advogando em causa própria, devo impetrar o habeas data. Eu quero dizer que eu não posso impetrar o habeas data para ter acesso de informações de terceiros, senão o Estado estaria legitimando um mecanismo de invasão de privacidade de terceiros. Não é esse o sentido. O habeas data ele se presta a informações pessoais que digam, façam referência à minha pessoa. Por favor, lembrem-se disso, tá? Então, quem tem a legitimidade ativa, o que é legitimidade ativa? A legitimidade de ajuizar a ação. Quem tem essa legitimidade é a pessoa da qual se busca a informação própria. No entanto, ao longo da jurisprudência, a gente tem visto uma certa atenuação, uma flexibilização dessa regra, tá? Eventualmente é possível, tá, se permitir a impetração de habeas data para que eu, impetrando um habeas data, tenha acesso à informação de terceiros. Mas são ocasiões muito específicas, em situações de cônjuge supérstite, de filho que perdeu o pai, filho que perdeu a mãe, enfim. Então, às vezes você perdeu um parente muito próximo e você precisa ter acesso a alguma informação dessa pessoa para poder, por exemplo, viabilizar o processo de inventário. Então, ou então para viabilizar um reconhecimento de paternidade pós-mortem, alguma situação nesse sentido. Nessas ocasiões, a jurisprudência tem entendido a legitimidade de se pleitear o acesso de terceiros. E aí eu trouxe dois julgados aqui, um de agora de 2019, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e um do STF, já lá de 2010, garantindo esse aspecto da impetração para dado próprio, para acesso à informação pessoal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Então, vamos ver o que é que diz aqui. Habeas data, obtenção de informação relativa à identidade de terceiro, inadequação da via eleita. O remédio heróico do habeas data não constitui via idônea para perseguir direito à obtenção de identidade do autor da acusação anônima formulada contra a parte impetrante. Esse caso aqui é muito interessante, pessoal. O sujeito, ele sofreu uma denúncia anônima. Então, um sujeito desconhecido denunciou esse autor desse habeas data, e aí ele acabou sendo investigado pelo Ministério Público, enfim, sofreu a persecução criminal até se investigar se ele, de fato, era o autor desse crime que tinha sido imputado a ele. E ele ficou revoltado com essa denúncia anônima e quis saber quem era o denunciante. E aí ele pensou, pois bem, o direito à informação é um direito que está previsto na Constituição, me negaram na via ordinária, vou impetrar uma habeas data para saber informações como, por exemplo, nome, endereço, dessa pessoa que denunciou. Obviamente, ele foi negado esse habeas data, porque, primeiro, que a denúncia é anônima. Essa denúncia é anônima, não seria cabível a impetração para ter acesso à informação de terceiros. E, segundo, porque a jurisprudência assente dos nossos tribunais, ela sempre se firmou na ideia de que o habeas data é um remédio heróico para se perseguir informações próprias, não de terceiros. Aí vem o STF, já lá em 2010, nesse julgado que eu colacionei aqui, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que diz o seguinte: o habeas data não se presta a solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso 72 do artigo 5º da Constituição, sua impetração deve ter por objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, não restam dúvidas de que o habeas data, o legítimo ativo, é a própria pessoa que quer buscar informações sobre ela própria. Tá? Aí, a gente chega aqui
e chega nessa hipótese, nessa exceção que eu trouxe aqui do julgamento de relatoria do ministro Marco Aurélio, do STF, que é justamente aquela exceção que eu falei para vocês agora há pouco. Habeas data, dados de cônjuge falecido, legitimidade do supérstite. Conforme alcança... Supérstite, pessoal, é aquele cônjuge que ficou vivo, tá? O viúvo ou a viúva. Conforme alcance do artigo 5º, inciso 72, a linha A da Constituição, é assegurado ao cônjuge supérstite conhecimento de informações relativas ao falecido, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Estou dando aula aqui, não estou vendo o chat, tá tudo ok? Tá tudo ok, dá para ouvir normal. Tá. Então, o STF trouxe essa possibilidade aqui, não é um julgado isolado, tá, pessoal? A jurisprudência tem entendido essa possibilidade, essa exceção, de você impetrar uma habeas data para informação de terceiros, mas no caso, por exemplo, de um parente falecido. Agora, muita atenção. O juiz, diante do caso concreto, ele deve se prestar a um exame de conveniência, de adequação das razões do motivo da impetração desse habeas data. O que eu quero dizer é o seguinte: esse habeas data ele foi impetrado pelo cônjuge supérstite para ter acesso à informação útil, para ter acesso à informação que ele vai possibilitar resolver alguma pendência. Se sim, ok, o habeas data ele vai ser julgado procedente. Agora, será que o cônjuge supérstite ele quer ter uma informação de caráter íntimo desse falecido apenas para ter acesso de forma não idônea, para saber algum segredo desse cônjuge, enfim, alguma situação que não seja legítima para adentrar na esfera da privacidade desse cônjuge falecido? Provavelmente, se o juiz identificar esse motivo, ele vai negar o provimento, certo? Por quê, pessoal? Ele morreu, o cônjuge morreu, ele perdeu sua personalidade jurídica, né, que se extingue no falecimento, mas continua havendo a proteção pós-mortem desse direito da personalidade do falecido. Então, não é porque o sujeito faleceu que ele está destituído de toda e qualquer proteção jurídica. A gente tem aí o direito, por exemplo, à memória do falecido. Esse direito à memória do falecido, ele impede, por exemplo, que se pete um habeas data para se perquirir uma informação de caráter íntimo sem qualquer serventia. Então, é bom a gente ter esse juízo de valor na hora de avaliar o porquê, por exemplo, desse cônjuge ter impetrado o habeas data. Se o juiz verificar que o motivo é legítimo para resolver uma pendência, que era preciso ter acesso a essa informação para poder resolver uma pendência em vida, então ele vai provavelmente conceder esse habeas data. Então, a legitimidade ativa já vimos, a gente chega agora na legitimidade passiva, nesse 1.6, tá? Eu coloquei aqui legitimidade ativa escrito, mas eu vou alterar já. É legitimidade passiva. Legitimidade passiva, como vocês bem sabem, é a legitimidade para figurar no polo passivo, para ser o impetrado. Quem é a pessoa que pode ser impetrada aqui no habeas data? Agora, eu me esqueci de falar uma coisa importante também, voltando aqui na legitimidade ativa. Eu falei para vocês que é para buscar informações que digam respeito à sua própria pessoa, mas aqui pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, tá, pessoal? Então, quem tem a legitimidade ativa para se impetrar o habeas data pode ser tanto pessoa física, nós, seres humanos, quanto pessoas jurídicas, tá? Mas voltando aqui para a legitimidade passiva. Aqui é muito importante também vocês prestarem atenção, porque o artigo 5º, inciso 72 da Constituição, ele diz o seguinte: é cabível o habeas data para se ter acesso a informações em bancos de dados ou registros de entidades governamentais ou de caráter público. Tá? Vamos lembrar aqui o que é que diz o artigo. Olha o que diz aqui. Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais, então, entidades governamentais ou caráter público. Esses são os legitimados passivos. Tá? Então, a lei ela é muito clara em dizer entidades governamentais ou aquelas de caráter público. Se ela está falando de caráter público, é porque a pessoa não é um ente público, mas teria um caráter. Tá? Vamos entender um pouco melhor agora. Entidade governamental. Aqui, entidade governamental é qualquer banco de dados, é qualquer banco de registros, da administração direta ou da indireta, dos órgãos públicos, tá?
Então, banco de dados da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, isso é a administração direta, mas também da administração indireta, de uma autarquia federal, por exemplo. Então, esses são aqueles bancos de dados de fato públicos. Aqui a gente não tem dúvida. Mas a gente também pode ir naquelas entidades de caráter público. Essas entidades de caráter público são pessoas jurídicas de direito privado, mas que, em razão de uma determinada hipótese, eles assumem esse caráter público e são legitimados passivamente para a impetração do habeas data. Tá? Essas entidades de caráter público, a gente verifica no artigo 1º da lei do habeas data, ele explica bem direitinho o que significaria isso. E a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Para ser considerado caráter público no habeas data, você não vai identificar se ele presta um serviço público ou não. Por exemplo, o taxista é um sujeito privado, ele tem o carro dele, enfim, uma pessoa privada, mas ele presta um serviço público, que é um serviço de transporte coletivo, né, da sociedade. Ali seria um serviço de caráter público. Quando a gente fala do habeas data, a gente não deve fazer esse raciocínio, não. O raciocínio para ser considerado caráter público no habeas data é saber se essas informações que estão contidas nesse banco de dados, se elas ficam restritas ao desenvolvimento dessa atividade, dessa empresa ou dessa sociedade, ou se ela é coletada para passar para terceiros, para ser fornecida a terceiros. Essa é a chavezinha para a gente identificar se tem esse caráter público ou não. Então, por exemplo, a faculdade em que a gente estuda. As informações que a gente fornece para a faculdade na hora de fazer a matrícula, a ficha 19, seu endereço, seus dados pessoais, tudo isso fica armazenado na faculdade para possibilitar o desenvolvimento da atividade do contrato de ensino. Então, essas informações que estão na faculdade, ela não se presta a ser repassada para outras empresas. Se as informações que vocês dão para a faculdade ficam só na faculdade, ela não vai ter caráter público e ela, portanto, não pode ser legitimada passivamente no habeas data. Agora, suponhamos uma empresa que coleta essas informações, faz toda uma filtragem dessas informações para vender essas informações para outras empresas, para as outras empresas saber qual a porcentagem que você tem de honrar com o crédito que você tomou. Enfim, não existe só Serasa, não existe só SPC, existe uma infinidade de empresas que trabalham avaliando o risco de crédito. Então, se essas empresas, que são pessoas jurídicas de direito privado, que estão lá no artigo 44 do Código Civil, essas empresas que são eminentemente de direito privado, se elas coletam essas informações para repassar a terceiros, utilizar essa informação como um ativo e repassar, aí sim ela assume esse caráter público. Tá? Vamos ver o que diz o artigo 1º nesse sentido. Parágrafo 1. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária da informação. Então, a chavezinha para a gente identificar se tem esse caráter público é saber se, essa pergunta, as informações que constam nesse órgão, nessa entidade, nessa empresa, ela fica só na empresa ou ela se destina a ser repassada para terceiros? Se for repassada para terceiros, tem esse caráter público. E para finalizar de uma vez, qualquer dúvida a respeito disso, a gente se depara com o artigo 43, parágrafo 4º do CDC, que fala justamente desses órgãos de proteção ao crédito, né, como SPC e Serasa. SPC e Serasa são empresas privadas, são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Mas, muito embora sejam pessoas privadas, elas se prestam a repassar essas informações no mercado de consumo, né? Informar as empresas quem está com o nome sujo ou não. E aí o parágrafo 4º diz: os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados são considerados entidades de caráter público, certo? Então, os legitimados passivamente, resumindo, são todos os bancos de dados, de registros, de entidades governamentais, e com relação a isso a gente não tem qualquer dúvida, são todos aqueles do poder público, né, da administração direta ou indireta, mas aquelas empresas privadas, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sempre que essas informações que elas coletam se prestar a repassar a terceiros, será considerada entidade de caráter público. Tranquilo? Dúvidas com relação a ser legitimado passivamente? Não, tudo bem. Tá. E aí eu pego um julgado também, nessa mesma linha de entendimento, que diz o seguinte: esse julgado é do Tribunal de Justiça de São Paulo. No mérito, assiste razão ao impetrante, porque os dados cadastrais no nome e CPF do autor estão incompletos.
aqui tem um erro de concordância, né? Mas tudo bem. Retificação determinada. Obrigação da ré, ou quem é a ré? O Serasa. Então, a obrigação do Serasa de excluir a menção à empresa ou anotação. Aqui está dizendo que o Serasa, indiretamente, é legitimado passivamente. E aí, um dos fundamentos desse julgado que eu destaquei aqui embaixo foi que, nos termos do artigo 5º, inciso 72, o habeas data deve ser concedido para retificação de dados. Compete à Serasa, de start, proceder à anotação no cadastro da pessoa física do autor e que a empresa em questão está encerrada. Então, aqui ele reconheceu, de fato, como não poderia deixar de reconhecer, porque o próprio CDC já deixa claro que o Serasa é legitimado passivamente, porque um órgão, embora seja pessoa jurídica de direito privado, ele se presta a repassar essas informações. E se ele se presta a repassar essas informações, ele tem esse caráter público. Procedimento, pessoal. Como é o procedimento processual do habeas data? O habeas data, ele é um remédio constitucional, ele tem um rito acelerado, como eu disse para vocês, a ação do habeas data, ela passa na frente de todas as outras ações, com exceção do mandado de segurança do habeas corpus, e você não pode se utilizar de um remédio constitucional em qualquer situação. Essa situação ela precisa estar bem delimitada. Então, a jurisprudência entende que só caberia a impetração do habeas data em duas situações, em dois requisitos procedimentais. Primeiro, tem que haver recusa. Então, você não pode ir para a via do habeas data se você não chegou a pedir administrativamente e amigavelmente antes o acesso a essa informação. Exemplo, eu não posso simplesmente ter preguiça de ir até o Serasa e impetrar o habeas data se eu nem cheguei a pedir a informação no Serasa. Tá? Então, é preciso que haja a recusa. E também é preciso que haja a prova da recusa. Não basta a recusa, é preciso a prova da recusa. Então, essa prova pré-constituída, para não haver dilação probatória. Então, você precisa já ajuizar, apresentar essa petição inicial do habeas data com essa prova da recusa. A jurisprudência do STJ se consolidou. A gente tem a súmula 2, que diz que não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Então, é preciso que haja essa prova da recusa. Tá? Eu coloquei aqui um julgado, que fala, inclusive, de uma pessoa jurídica impetrando o habeas data. Lembre que eu falei agora há pouco que pode tanto pessoa física quanto jurídica impetrar o habeas data. Tá? E aqui fala, habeas data, retificação de dados, inexistência de prova de recusa injustificável, matéria que demanda dilação probatória. Então, aqui, o habeas data não foi julgado procedente porque era preciso a comprovação da recusa. Certo? Só que aí você deve estar me perguntando, professor, se o órgão negou essa recusa, negou esse acesso à informação, ora, se ele negou o básico, que é o acesso à informação pessoal, ele com certeza vai se negar a dar um documento que expresse essa recusa, né? E esse raciocínio ele faz sentido. Então, se você vai no órgão público, esse órgão público se nega a lhe dar a informação, é capaz que ele não dê qualquer documento dizendo que não vai dar essa informação. Tá? E aí o legislador infraconstitucional, pensando nisso, no artigo 8º da Lei 9507/97, trouxe a hipótese de considerar um prazo razoável para haver essa recusa formal. Passado esse prazo, a autoridade competente, se ela não deu a resposta, considera-se negada. Tá? Então, você aqui tem dois prazos nesses incisos 1, 2 e 3 do artigo 8º. Tá? O que é que diz o artigo 8º? A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias. Os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Então, aqui a observação. Esses artigos 282 a 285 não existem mais porque eles são alusivos ao CPC de 73. Tá? Aqui agora é o artigo 319, que vai falar lá dos requisitos da petição inicial, como endereçamentos, fatos, fundamentos, pedidos. Tá? Então, aqui esses Professor, repete o artigo que falhou, por favor. 319. 319 do CPC. Ok? Ok. Pronto. Os requisitos estão lá. E a petição inicial que estava falando, nessa lei como é de 97, a gente ainda não tinha um processo judicial eletrônico. Aí ela falou aqui da petição inicial, a segunda via, que é a contrafé, né, com todos os documentos em cópia. Tudo bem que você ainda tem alguns lugares que ainda, o processo ainda é físico, mas hoje em dia a gente geralmente ajuiza isso eletronicamente. E aí ele fala aqui que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa. Tá?
Agora, o legislador presumiu, de fato, que poderia haver essa dificuldade de ter prova da recusa, então ele trouxe uma solução muito bem-vinda, que foi, passados tantos dias do pedido, você não recebeu resposta alguma, considera-se recusa. Tá? Então, vamos ver. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Ou seja, você pediu acesso à informação, você foi até o Serasa pedir informações relativas à sua pessoa. Se o Serasa lhe negar de imediato e já lhe entregar um documento dizendo que não vai lhe dar essa resposta, massa, você já pode impetrar naquele mesmo momento o habeas data. Mas suponhamos que você protocolou lá o pedido e aí o Serasa disse assim, aguarde, em alguns dias a gente vai dar resposta. Passou 10 dias, não houve resposta, pode-se impetrar o habeas data. Tá? Então, não precisa, cuidado aqui para não confundir, você não precisa esperar necessariamente o prazo de 10 dias, não, tá, pessoal? Esse prazo é apenas se não houver resposta. Se você já receber a resposta no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e essa resposta for negativa, você pode impetrar o habeas data. Esse lapso temporal de 10 dias é para o caso de você ficar no vácuo, esperar a resposta e não obter. Tá? Então, para acesso a informações, prazo de 10 dias. Para retificação de informações ou para complementação de informações, o prazo aqui já é de 15 dias. Porque vocês hão de presumir que acessar a informação é muito fácil do que você retificar ou complementar. Né? Aqui é um trabalho adicional para esse órgão. Então, para o acesso à informação, 10 dias. Para retificação ou complementação, o órgão teria um prazo de 15 dias para lhe responder. Vamos ver aqui os incisos 2 e 3. Da recusa em fazer a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa de fazer-se a anotação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, pessoal, é muito tranquilo aqui. Você, para poder ajuizar o habeas data, você precisa da recusa, ou seja, porque se você não tiver recusa, o juiz vai dizer que lhe falta interesse de agir. Né? Então, você precisa primeiro ter uma recusa, você precisa primeiro ter se dirigido até o órgão e pedido isso amigavelmente. Isso é ponto 1. Ponto 2, você precisa da prova da recusa. Tá? E ponto 3, se não houver prova da recusa, isso é suprido pelo decurso de tempo. Então, você protocolou o pedido de acesso à informação, passados 10 dias sem resposta, você pode impetrar o habeas data. Você protocolou o pedido de retificação de informações, passados 15 dias, você pode impetrar o habeas data. Você protocolou um pedido de complementação de informações, passados 15 dias, sem resposta, você pode impetrar o habeas data. Tranquilo? Prosseguir. Professor, Oi. No inciso 2, quando pode acontecer a mesma coisa do primeiro. Se no ato já houver a recusa, pode impetrar. No 2 e no 3. Oi? Tanto no 2 quanto no 3. Tá. Então, se já no ato não houver recusa, já pode impetrar. Se não, se for protocolado e esperar a resposta, aí tem essas datas, 10 dias, 15 dias e 15 dias no terceiro também. Isso? Exatamente. Né? Então, okay. se a resposta já for de imediato pela recusa, ok, tranquilo. Uhum. Esse prazo aqui, ele é só para sanar uma possibilidade do órgão ficar calado também com relação à resposta. Ele poderia se beneficiar disso, né? Ele poderia, eita, não vou dar essa informação, mas vou ficar na minha, não vou informar ao cidadão que eu estou recusando, para não ter qualquer problema jurídico. Mas aí o legislador, pensando nessa hipótese, disse, não, esse órgão vai ter um prazo, passado esse prazo, presume-se que houve uma recusa. Tá? Ok. Mas esse prazo, vou frisar só para finalizar, para ninguém esquecer. Esse prazo de 10 dias e 15 dias não é obrigatório, é só nas hipóteses em que não houve declaração formal expressa da recusa. É naquele caso que você ficou no vácuo, esperando a resposta e não teve. Essa era, professor, essa é a minha dúvida. Se ele se negar a dar a informação, porém, ele também pode se negar dessa informação por escrito. Então, você não tem como provar. Exatamente. É exatamente esse o problema. Aí você vai esperar o prazo, faz uma solicitação formal, espera o prazo de 10 dias para poder ser o prazo de curso, é isso? Exatamente. Porque isso é muito comum. Porque se o órgão está lhe negando essa informação, é muito comum que sim, já aconteceu comigo. Pois é. Então, eu também já aconteceu isso comigo também.
Isso já acontecia muito quando eu estagiava. Eu ia numa vara, por exemplo, não tem a ver com habeas data, mas tem a ver com direito de certidão, né? Eu ia, às vezes, na vara, o pessoal da vara me negava essa certidão. Como é que eu vou provar que me negaram a certidão? É complicado, né? Porque eles não vão dar a certidão e não vão dar a certidão dizendo que negou a certidão, né? Você fica de mãos atadas. Mas aqui é bom você, pelo menos, se precaver, né? Fazer um protocolo por escrito, né? Para você ter essa data delimitada, né? E aí, havendo esse problema, você passar desse prazo, já juízo, vai em pé. Ok, entendi. Obrigada. Por fim, aqui, pessoal, a gente tem que salientar que esse é um remédio constitucional gratuito, tá? Então, lembrem-se daquele bisuzinho que eu já falei para vocês, que quem manda, paga, tá? Quem não manda, não paga. Então, mandado de segurança, mandado de injunção, paga custas. Habeas corpus e habeas data não paga custas, tá? Então, o habeas data, no artigo 5º, inciso 77, vai dizer lá que é gratuita. O artigo 21, por sua vez, vem e reforça esse caráter gratuito dessa ação. O artigo 21 da Lei do habeas data diz: são gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data, tá? Então, é gratuita essa possibilidade aqui de impetrar o habeas data. Agora, algumas curiosidades. A lei, o texto constitucional e infraconstitucional, ele diz que é gratuito o ajuizamento, a ação. Então, em razão disso, já houve uma certa divergência na jurisprudência acerca do pagamento, de ser devido ou não o pagamento de honorários sucumbenciais. Então, suponhamos que eu impetro o habeas data, né, para ter acesso a informações minhas. Suponhamos que eu contrato um advogado. Contratei um advogado, ele impetra o habeas data em meu nome, né, para ter informações a meu respeito. E aí a gente ganha. Foi provida a ação, foi procedente. Esse meu advogado, ele vai poder pleitear, isso é uma pergunta, tá? Ele vai poder pleitear honorários sucumbenciais da outra parte que perdeu? Essa é uma dúvida. A jurisprudência, ela não é passiva. Professor, falhou tudo aí agora. Tá. Tá ouvindo agora? Voltou? Voltou? Tá pegando normal agora? Tá falhando. Aqui sim. Aqui tá ok. Ah, ok? Vamos lá. Vamos falar devagar para quem estiver falhando. Deve ser a internet local da pessoa que está ruim. Mas vamos lá. Então, houve uma certa divergência na jurisprudência se seria cabível o pagamento de honorários sucumbenciais. Não há consenso, mas parcela significativa, parcela majoritária entende que a gratuidade é só para o ajuizamento, tá? Então, a parte vencida, ela teria que pagar os honorários sucumbenciais do advogado da parte vencedora. Então, a maior parte da jurisprudência entende que são cabíveis os honorários sucumbenciais, tá? Outra dúvida, outra questão que não é consenso é também com relação ao recurso. Então, suponhamos que o habeas data foi julgado improcedente e você quer recorrer, você quer apelar dessa sentença. Você teria que pagar as custas recursais? É interessante essa pergunta. Então, você precisaria pagar no tribunal essas custas, o recolhimento recursal? Alguns juízes, parcela da jurisprudência entende que se é gratuita a ação do habeas data, você não teria que pagar essas custas recursais para recorrer. Mas parcela significativa da jurisprudência entende que essa gratuidade é só para o ajuizamento no juízo de piso, para você impetrar o habeas data. Eventualmente, para recorrer, você teria que pagar as custas recursais. Então, parcela significativa entende que cabe sim o recolhimento das custas do recurso, sob pena até de ser deserto. Tá? E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui um modelo de habeas data para explicar para vocês, que é uma ação muito simples. Eu vou pegar aqui e vou baixar. Está todo mundo enxergando essa petição? Entrou a petição para vocês? Entrou sim, Entrou só não estou conseguindo te ouvir. Eita. Mas eu vou mandar para vocês. A aula está finalizando, só para mostrar aqui para vocês quem tiver interferência no áudio. Tá? A ação de habeas data, pessoal, ela é muito simples. Eu vou mandar para vocês como arquivo depois. É o mesmo formato do que determina lá o 319 do CPC, o endereçamento, a qualificação das partes, a demonstração a descrição dos fatos, os fundamentos e os pedidos. Uma petição simples, tá?
Uma dica. No endereçamento, evitem fazer... Alguém aqui já estagia, já se deparou com petição? Alguém aqui tem familiaridade? Eu vi na prática, sim. É sobre o endereçamento, de se dirigir direto à comarca. Isso aqui, ó. Isso é muito comum a gente colocar nas petições, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal. Hoje em dia, a forma mais adequada, conforme o artigo 319, é colocar assim. Ao juízo. Ao juízo, é a forma mais adequada. Porque você não está preocupado com o juiz pessoa física, você está preocupado com aquele juízo, né? Porque se o juiz sair de férias, se entrar outro, for substituído, continua sendo do juízo o processo. Você coloca assim, ia ficar melhor. Ao juízo da vara tal. Não coloquem ao excelentíssimo juízo, porque excelentíssimo é a qualidade pessoal, não é uma qualidade da vara. Tá? Excelentíssimo, digníssimo é da pessoa, não é da secretaria. Então, coloquem assim simples mesmo, é a forma mais adequada, ao juízo da vara tal. E aqui você vem com o nome, qualifica, com fulcro nesses artigos aqui, nesse caso específico, é interessante você dizer qual no que se fundamenta a sua ação. Tá? Aqui é uma hipótese de habeas data em razão contra o Serasa. Então, foi interessante que esse modelo aqui, ele diz que é com base no artigo 43 do CDC. Lembra que eu mostrei para vocês o artigo 43 do CDC, que fala de que aqueles bancos de dados com informações do crédito, parágrafo 4º fala lá, né? Que ele tem esse caráter público. Eu mostrei para vocês o artigo. Artigo 7º e seguintes da Lei 9507, o artigo 7º diz aquelas 3 hipóteses, aqueles 3 objetos do habeas data, né? Que é para acesso a informações, retificação ou complementação. E aqui o artigo 5º, que é onde está na Constituição, o habeas data, inciso 72. Aí ele fala, com base nesses artigos, impetrar o presente habeas data em face de e qualifica aqui o Serasa. Relata os fatos, normal, de forma objetiva.